Até Jesus entrou nas águas para cumprir o propósito de Deus. Bom dia a todos, Deus te abençoe nesta segunda-feira, dia 10 de março. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua casa. É uma alegria estar aqui com você. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá em Mateus capítulo 3, verso de número 13. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos de todo o nosso coração por essa semana que está começando, por esta segunda-feira. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Também pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Pedimos que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui então Mateus capítulo 3, verso 13. Eu quero só lembrar você para verificar se você é inscrito. Se você gostar, não esqueça de dar like, por gentileza. E também lembrando que hoje nós temos o devocional da pastora Ana às 7 horas e nós temos às 21 horas e 30 minutos a oração da noite e às 19 horas e 30 minutos o grupo de crescimento, nosso grupo, a nossa escola bíblica. Amém? Vamos aqui ler então Mateus capítulo 3, verso de número 13, que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João. Lembre-se, João Batista estava no Jordão batizando o batismo do arrependimento. Então ele foi até João junto do Jordão para ser batizado por ele. Então Jesus ele veio ser batizado por João Batista e nós vamos entender um pouquinho isso hoje. Mas João opunha-se dizendo: Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, ou seja, João Batista cedeu e disse: Eu vou batizar o Senhor então. Imagina que coisa extraordinária, João Batista, um homem batizando Deus. Amém? Deus encarnado. Que coisa extraordinária. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus, que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Então esse texto ele narra o batismo de Jesus lá no Rio Jordão por João Batista. Nós vemos isso e ficamos nos perguntando, né, por que Jesus vai ser batizado? E isso nós podemos ver na própria figura de João Batista, porque João Batista inicialmente ele resiste, pois ele sabe que Jesus não precisava ser batizado, ele não precisava de arrependimento. Então ele sabia: por que eu vou batizar o Senhor se o Senhor não precisa de arrependimento? Mas Jesus disse para ele: olha, deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus sai da água, algo extraordinário acontece. Os céus se abrem. Ali os céus se abrem como um sinal da aprovação divina. Os céus se abrem, possivelmente estivessem com nuvens, né? Estivesse o céu fechado, mas ele se abre e isso mostra como um sinal divino, um sinal profético da aprovação de Deus. E o Espírito Santo desce como pomba, ou seja, representa a unção e o poder do Espírito sobre a vida de Jesus. E uma voz dos céus declara, a voz do Pai, diz assim: Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Isso confirma quem é Jesus, confirma a sua identidade, confirma o seu propósito, a sua missão. Amados, é uma experiência que eu imagino João Batista naquele momento, vendo tudo aquilo acontecer, eles fazendo parte daquilo. Mas é algo tão poderoso, algo que vem mudar a história da humanidade, vem mudar a história do homem, vem, como nós vimos ontem na promessa de Gênesis 13:15, que fala dessa promessa que foi dada lá atrás, de que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente.
E aqui diz ainda que Jesus, então, quando ele sai da água, os céus se abrem, desce uma pomba significando esta unção, este poder de Deus, e a voz do Pai é ouvida. Então, nesse momento, nós vemos que a Trindade se revela. A Trindade que nós reconhecemos na palavra de Deus, mas que ela continua sendo um mistério, porque Deus em 3 pessoas, ele é um só, mas ele também se manifesta em 3 pessoas. E ali nós vemos a Trindade em ação. Ali no batismo de Jesus, o Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Então, esse batismo de Jesus, que essa talvez seja uma das dúvidas, das perguntas que todos fazem, ele não foi para arrependimento. O batismo de Jesus ele não foi para arrependimento, porque Jesus não tinha do que se arrepender. Mas ele foi para uma identificação conosco. Porque se ele vai nos substituir na cruz, ele precisa se identificar conosco. É o princípio da identificação, para marcar o início do seu ministério. E aqui nós vemos o início do ministério. Ele mostrou que veio para cumprir a vontade do Pai. Quando João disse, não, Senhor, eu não preciso, o Senhor não precisa de batismo, quem precisa sou eu. Mas ele mostra que veio cumprir toda a vontade do Pai, preparando o caminho para a nossa redenção. Por isso que quando Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue na cruz por mim e por você, e ressuscita como o selo de aprovação do Pai, de que a sua obra foi cumprida, porque se não fosse aprovado, Jesus não ressuscitaria. Ali, amados, eu e você agora temos um caminho aberto para voltar para o propósito de Deus para o homem, para voltarmos à comunhão, à intimidade com Ele, que foi o que nós estamos vendo lá em Gênesis. Por isso que é precioso ler Gênesis e Mateus ao mesmo tempo, onde nós vemos que vimos que toda a viração do dia vinha o Senhor até o jardim encontrar-se com Adão e Eva, e que determinado dia ele veio se encontrar com Adão e Eva não estavam naquele lugar esperado. Claro que Deus já sabia de tudo, mas Adão e Eva haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor havia proibido. Então eles não estavam mais lá, naquele lugar, vamos dizer, combinado. Mas nós vimos ontem isso. O Senhor abriu um novo caminho, uma nova esperança, e essa esperança é Jesus. E aqui no batismo nós vemos que Jesus ele vem cumprir o propósito da sua vinda, que é morrer na cruz por mim e por você, levar os nossos pecados. Então, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, está em ação aqui um princípio de identificação conosco. Porém, ele não tem pecado. Então, ele mostra que veio cumprir a vontade do Pai. Aqui há uma conexão muito forte, por exemplo, com 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, ele o fez pecado por nós. Jesus se fez pecado por nós. Naquele momento em que o Senhor Jesus ora para que o Senhor afastasse aquele cálice da ira, porque ele receberia todos os pecados sobre ele. Ele carregaria os nossos pecados na cruz. Então ali ele se fez pecado por nós, para que nele, aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, se arrependem do seu pecado, confessam os seus pecados e partem a partir desse momento a andar no caminho de Deus. E o caminho de Deus está na sua palavra. Ali ela nos ensina. Nós então somos feito justiça de Deus, porque o versículo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E de uma maneira bem prática, amados, se Jesus, sendo perfeito, ele se submeteu ao plano de Deus, quanto mais nós devemos nos submeter, obedecer o chamado de Deus. Nós devemos colocar de lado todo o achismo, sabe? As nossas ideias, e nós devemos nos voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Amém? Então hoje eu posso colocar assim, como um pensamento para esse dia.
uma reflexão. O que Deus tem pedido para mim, ou para eu fazer, desculpe? O que Deus tem pedido para você fazer? Então você tem resistido ou você está disposto a obedecer? Amados, João, por um momento, ele resistiu, mas ele depois obedeceu. Então, quando nós seguimos a vontade de Deus, sempre que nós seguimos a vontade de Deus, nós vamos ter uma experiência. Sabe qual é essa experiência mesma que nós vimos em Jesus e João Batista? Os céus vão se abrir para nós. Amém? Os céus vão se abrir para você quando você segue a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã de segunda-feira, por essa semana que está começando. E nós queremos entregar todos os nossos planos e projetos nas tuas mãos para fazer a tua vontade, não a nossa. Queremos lançar fora todo achismo, toda ideia humana e queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer na tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Queremos andar sempre no teu caminho. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, suas famílias. Abençoa com proteção, com paz, com saúde, com provisão em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. E te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor neste dia, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de compartilhar com quem você ama e coloque também nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os dias. Deus te abençoe.